Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, para o nosso canal no YouTube e para a fanpage Pérola de Ramatiz. Nosso encontro semanal, sempre às segundas-feiras, às 9 horas da manhã. Axé, Saravá, Namastê. Peço aos irmãos aí, dentro da possibilidade de cada um, dê o seu like, né? Compartilhe, nos auxilia aí a divulgar espiritualidade, Umbanda, universalismo. Nossos encontros semanais, sempre às segunda-feira às 9 horas. Nós não temos assim uma linha, uma delimitação doutrinária nesses nossos pequenos discursos, vamos dizer assim, e que a gente busca uma interação mais direta com vocês. Nós não seguimos uma doutrina fechada, né? Uma cartilha. Às vezes o pessoal tem dificuldade de entender o pensamento de convergência e de síntese, né? Capitaneado, liderado por Ramatiz. Então, por vezes tento nos classificar. Isso não é Umbanda, isso é coisa do Espiritismo. Isso é coisa do Espiritismo, não é Umbanda. Isso aí do Oriente, de Yoga, o que isso tem a ver com Umbanda? Ou o que tem a ver com o Espiritismo? Nós não estamos preocupados com esse cerceamento, com essas cercas doutrinárias que nos separam. Nós estamos mais imbuídos de trazer conhecimentos da sabedoria universal, né, que está no Sanata Dharma, ou a religião eterna, que a gente encontra em todas as doutrinas fracionadas na Terra, ou religião fracionadas na Terra ao longo da história. Então, nós temos fragmentos de diversas tradições, né? A tradição africana, a yoga, espiritismo, teosofia. Então a gente faz um pensamento de síntese e convergência. Quando tento nos classificar dentro de uma cartilha, a pessoa perde referência, ela entra numa negação, né? Numa objeção por incompreensão, não entende a mensagem, não reflete. Então nós temos que abstrair desse cerceamento, dessas limitações doutrinárias e trazer à luz do bom senso, da razoabilidade, da reflexão, se faz sentido para uma espiritualidade sadia, se faz sentido para a minha expansão, contribui para a expansão da minha consciência. Obviamente que existe uma diversidade, então, de temas que eles variam, né, a cada encontro. Hoje eu vou falar sobre Exu, o guardião da casa de Oxalá, o poder sobre as encruzilhadas, baseado no mito, na mitologia, né? A mitologia, as narrativas míticas, elas foram passadas de boca a orelha durante os milênios, e esses mitos que estão vivos, eles têm a força da palavra, a força da tradição, da ancestralidade, né? Então, sempre quando a gente revivifica o mito, e nós dentro na nossa casa de Umbanda, ou nas casas de Umbanda, na sua maioria, nós temos esse mito de Exu como guardião da casa de Oxalá vivificado no rito, ou seja, reanimado no rito, e a gente não se dá conta, porque a gente não tem acesso muitas vezes à origem de como e o porquê que certos procedimentos, certos rituais assim o estão estabelecidos. Por que Exu está na frente da casa, na tronqueira, a maioria das casas, né? Por que se abre em giras cantando primeiro para Exu? Por que Exu é o primeiro a ser saudado? Então, se você for buscar resposta nas narrativas míticas, ancestrais, a gente vai encontrar ali os fundamentos, né,
de por que determinados ritos estão acomodados e vivificam o mito, né? O mito ele tem força dentro do rito, estrutura o rito, dá suporte e reativa uma tradição. Então, Exu, guardião da casa de Oxalá, o poder sobre as encruzilhadas, né? Eu vou ler o mito pausadamente, assim, a narrativa, e depois eu vou fazer alguns comentários e vou para o fechamento, né? Exu andava pelo mundo sem paradeiro. Um dia encontrou a casa de Oxalá. Dela não mais saiu e ficou 16 anos aprendendo como o velho fabricava e modelava os corpos humanos, né? O velho Obatalá, o velho Oxalá, o velho oleiro. Os demais orixás ficavam de 4 a 8 dias e nada aprendiam. Saudavam Oxalá, faziam suas oferendas para Oxalá ir embora. Exu ficou 16 anos e tudo aprendeu, observando, prestando atenção, pacientemente, com disciplina, nada perguntando. Cada vez mais havia seres humanos para Oxalá fabricar ou modelar. A humanidade crescia rapidamente. O velho oleiro, Oxalá, Obatalá, o velho oleiro, não podia atender a todos diretamente, eram muitos que chegavam à sua casa. Não faltava o barro primordial fornecido por Nanã para Oxalá modelar os corpos. Oxalá tinha que trabalhar muito, então. Não podia se distrair com visitas. Assim, Oxalá nomeou Exu, o guardião da encruzilhada, em frente à sua casa. Oxalá nomeou Exu, o guardião da encruzilhada, em frente à sua casa, para que Exu o ajudasse, organizasse todos que chegavam à sua casa. Então, todos que passavam pela encruzilhada, em busca de Oxalá, teriam que prestar conta a Exu. Todos prestariam conta a Exu. E doravante seria o ordenador das oferendas e mensageiro de Oxalá. Ninguém passaria pela encruzilhada sem prestar conta a Exu. Então eu vou fazer alguns comentários baseados nesse mito e vocês vão entender por que fazemos de alguma forma o nosso rito de Umbanda. Então, por que Exu é o primeiro a ser saudado na nossa casa, né? Porque um templo de Umbanda, ele resgata a casa de Oxalá. Oxalá está no nosso congá. Eu estou com um congá aqui atrás. Aqui no alto da minha cabeça tem um Oxalá, lá na ponta do triângulo, né? Então, um templo de Umbanda é como se fosse a casa de Oxalá, né? Então, aqueles que batem e vêm ao templo, eles têm que prestar conta ou passar lá na entrada pelo guardião que é Exu. Então, a estrutura da casa, na sua organização, e o rito que cantamos e louvamos primeiro para Exu e a organização no astral revivifica essa tradição, reanima o mito, sem nós nos darmos conta. Exu ficou na casa de Oxalá 16 anos, aprendendo com o velho, como o velho modelava os corpos humanos, ou seja, o mais velho passando o ensinamento por mais jovem, vamos dizer assim, já que o mito se refere ao Oxalá como o mais velho, embora todos os orixás
eles não têm uma idade cronológica. Para o nosso entendimento, as narrativas míticas aproximam as divindades para o nosso entendimento. 16 anos, inclusive, são o número dos signos de Fá, né? São 16 signos de Fá. Exu domina todos, por isso ele é o comunicador, por isso ele é o executor das ordens de Urumilá, que é o senhor de Fá, o senhor desses 16 signos. Urumilá, que também é uma expansão de Olodumare, que é o Deus único, assim como Oxalá. Então, a necessidade do tempo para o aprendizado. Hoje, nós temos muita pressa. As pessoas chegam na casa de Oxalá, que é o terreiro de Umbanda, já com as respostas prontas, aprenderam na internet, aprenderam esses cursos rápidos, né? Sem qualquer pré-requisito, e que são feitos assim, apostilados. Então a pessoa já chega com as respostas, né? Por vezes até dizendo ao morador da casa de Oxalá, ao velho, como ele deve agir. Então, a importância do tempo, da paciência, saber esperar, saber ouvir, observar, o tempo necessário para o nosso amadurecimento, para o nosso aprendizado. Os demais orixás ficavam de 4 a 8 dias e nada aprendiam em relação à modelagem, à construção do corpo humano, que até hoje é uma prerrogativa de Oxalá. Exu não, ele aprendeu tudo em relação ao ser humano, ele sabe, aprendeu com Oxalá todos os meandros necessários para a construção do ser. Aí teríamos o ser metafísico, né? A consciência, o Ori, o Bará do corpo, a construção da consciência e a expansão da consciência através do fortalecimento do nosso Exu interno, da nossa disciplina, do nosso ordenamento, do nosso alinhamento com os atributos de Oxalá. Depois eu vou falar mais sobre isso. Então, Exu ficou 16 anos. Tudo aprendeu, observando, prestando atenção, nada perguntando. Conhece assim o ser humano profundamente. Como cada vez mais havia humanos para Oxalá modelar e a humanidade crescia rapidamente, né? Crescei, multiplicai-vos e crescei. O velho oleiro não podia perder tempo a todos, atender a todos diretamente, não podia atender a todos diretamente. Então, ele precisou de um mensageiro. Exu colhia as solicitações daqueles que procuravam a casa de Oxalá e se tornou o mensageiro de Oxalá. Que solicitações seriam essas? Aí caberia uma reflexão. O que a humanidade, as pessoas cada vez mais buscando na casa de Oxalá? O que elas estão buscando? Um corpo. Um corpo. Oxalá, aqui, ele está simbolizado como o oleiro divino, o fabricante, o modelador dos corpos. Então são almas que estão no Orum e precisam retornar ao Aie, a terra. Orum, o espiritual, precisam retornar à terra e passam pela encruzilhada da reencarnação. E o mensageiro, o Exu, organiza, disciplina esse fluxo. E um corpo não é só no sentido físico, precisa de um útero, da cabaça da existência, de um propósito de vida, de um planejamento e um propósito de vida, que entraria aí o planejamento dos ancestrais ilustres, né? Dos demais orixás, que vão modelar o nosso Eledá, toda a nossa coroa divina, junto com Ori, nos dando as predisposições psíquicas, os impulsos mais profundos de Ori
e da alma de nossa essência espiritual, para que numa reencarnação, ou seja, no recebimento de um corpo físico, nós consigamos ser bem-sucedidos dentro daquilo que nós temos necessidade de superar em nós para a nossa evolução de consciência. Então, o recebimento de um corpo físico é como se nós tivéssemos a autorização de retornarmos a um campo de batalha necessário para a superação de nós mesmos. Não faltava o barro fornecido por Nanã. Oxalá tinha que trabalhar muito e não podia se distrair com as visitas. O barro fornecido por Nanã, o princípio vital, a qual Oxalá manipula como se fosse um plasma primordial para a condensação e aglutinação, né, dos corpos físicos, etéricos e astral também, né? E Exu, então, se torna o organizador de todo esse movimento de visitas, de fabricação de corpos, todo esse fluxo, né, assessorando, tornando-se, assim, o guardião da encruzilhada na frente da casa de Oxalá. Então, a confiança irrestrita que Exu conquista de Oxalá a ponto de ele ser designado, consagrado, entronizado, guardião da casa de Oxalá, organizando, disciplinando todo esse fluxo de almas que necessitam de corpos, né? Assim como na casa de Umbanda, almas que vêm encarnadas e desencarnadas necessitando de orientação, necessitando de um novo propósito de vida, de mais discernimento, de mais clareza, de quais os caminhos seguir, o que tem que modificar dentro de você para que o fluxo com o seu ori, com o seu orixá, com o seu propósito de vida, com a sua alma, seja desobstruído e passa pela encruzilhada, pelo guardião da encruzilhada na frente do templo, aonde aqueles que não têm o merecimento de receber essa orientação, quiumbas, obsessores, espíritos rebelados com a criação divina, são contidos pelo disciplinador. E Exu, no sentido simbólico, tem um ogó na mão, que seria um porrete na forma de um pênis. E aqueles que não têm autorização de passar a ser indisciplinados, são disciplinados com esse ogó que o Exu bate na cabeça dos indivíduos. Todos prestam conta a Exu, que é o ordenador das oferendas e o mensageiro de Oxalá. Ninguém passa pela encruzilhada sem prestar conta a Exu. E esse ninguém passa pela encruzilhada sem prestar conta para Exu tem o efeito reverso, que é quando nós voltamos para o lado de lá, nós devolvemos, é devolvido para Nanã o princípio primordial, o barro primevo que foi formado o nosso corpo mais denso, e nesse retorno tem aquele momento como se nós passássemos por um túnel, as experiências de quase morte, isso já está bastante relatado, e ali se reaviva na sua consciência todos os teus atos, tudo aquilo que você falhou e você foi bem sucedido. Então nós prestamos conta a Exu, o guardião da encruzilhada, o organizador, o mensageiro cósmico, quando nós retornamos. E essa força divina que é Exu, ele determina peso específico do nosso perispírito e aonde nós vamos estacionar provisoriamente no Orum, né?
no plano astral, vamos dizer assim, nos seus diversos subníveis, aonde nós vamos estacionar. No Orum mais baixo, mais denso, mais sofrido, no Orum mais alto, próximo aos nossos ancestrais ilustres. Então, Exu organiza esse fluxo de ida e vinda entre Orum e Aie, espiritual e físico, e entre Aie e Orum, físico e espiritual. E a casa de Umbanda está organizada. Seus ritos, seu rito preponderante, de uma maneira geral, cantamos primeiro para Exu. Exu está na frente, mesmo que não tenha tronqueira, mas ele na verdade está na frente, está no atrás, está na esquerda, na direita, no em cima, no embaixo. Mas o mito vivifica o rito e o rito reanima o mito. O sentido esotérico mais profundo dessa narrativa mítica, nós poderíamos fazer algumas correlações. Aquilo que está em cima é o que está embaixo, o que está embaixo é o que está em cima. Então, quem é o Oxalá, o oleiro divino? É a nossa alma. O Oxalá que está em nós, esse oleiro divino, está sempre modelando os nossos corpos espirituais através da sustentação da nossa consciência. E a partir daí as nossas ações, nossas escolhas, a construção dos nossos pensamentos e ideais. Então, Oxalá, o oleiro divino, é nossa alma, nossa essência espiritual. Quem é Exu? Exu é o nosso bará interno, esse movimento que organiza e dá possibilidade da expressão da nossa consciência nos nossos corpos espirituais, astral, etérico, físico. Quem são os visitantes que estão num constante fluxo de solicitação para Oxalá ou a nossa alma? É o nosso ego, em consórcio com a mente sensória e os desejos, os diversos desejos que nós temos, não só desejos ligados aos sentidos, do olhar, do olfato, do paladar, do ouvido, do sentir, que são importantes, que estruturam a percepção no mundo físico e dão sustentação à mente e ao ego, mas os desejos de poder, de domínio sobre o outro, né? De controle, de sucesso, de fama, de aquisição e tantos outros poderes que a gente busca, que estão e que atiçam os desejos. Então, esses são os visitantes que estão sempre batendo na casa de Oxalá, que está dentro de nós, o oleiro divino. Se nós temos Exu em nós organizado, e ele é o guardião da encruzilhada, onde está a encruzilhada? É a cruz que nós carregamos. Ela está aqui, verticalizada, né? 3 chakras superiores, 3 chakras inferiores, ela está na altura do coração. Quando desenvolvemos a amorosidade, quando nós temos respeito incondicional pelo outro e nós conseguimos minimamente espiritualizar o nosso ego, porque o ego é necessário, ele nos dá referência de nome, forma aqui, agora, nessa existência. Quando nós estamos equilibrados, nós estamos com o nosso bará interno, nosso Exu interno, firme na encruzilhada, o guardião da casa de Oxalá, né, permitindo o fluxo divino das orientações da alma que organizam, disciplinam os nossos desejos através da mente sensória e do ego. Está tudo, o templo de Oxalá está dentro de nós. Então, esse aqui é o aspecto esotérico mais profundo dessa narrativa, dessa metáfora, né, de Exu, guardião da casa de Oxalá. E para nós estarmos nesse equilíbrio, no ponto entre a vertical e a horizontal da cruz e da encruzilhada que está dentro de nós, isso exige esforço, exige disciplina, aprendizado, assim como Exu
teve todo um caminho, 16 anos, teve disciplina, observou, superou, aqueles que simplesmente entravam e saíam, mas não permaneciam no objetivo de aprendizado com Oxalá, que é a nossa alma. Então, existe todo um caminho, de organização interna, de disciplina, de aprendizado, que se requer tempo para polimento da consciência. Não é rápido, não é volátil, não é fugaz, como se a gente vê em alguns aprendizados hoje que não formam o ser humano ou a consciência, eles simplesmente informam, passa-se informação sem compromisso com esse tempo necessário de aprendizado. Então, nesse sentido, posso dizer que os atributos de Exu, enquanto organizador, mensageiro, eles disciplinam o ego e dão acesso ao eu superior, ao eu alma, ao Oxalá que está em nós. Afinal, disse Jesus, vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Esta foi a reflexão para o nosso encontro de hoje, meus queridos. Deixem seus comentários, todos serão lidos, os que estiverem afim com o tema serão respondidos, e que o Oxalá que mora em nós esteja cada vez mais fortalecido, que quando retornarmos para Orum, devolvamos a essência primeva que Nanã nos deu com tanto amor para a formação de nossos corpos físicos, com a consciência liberada e tranquila dos desejos terrenos, que nos tornemos ancestrais ilustres no Orum, lembrando que esse Orum, que esse céu está dentro de nós, está aqui. Aquilo que nós somos no eterno presente, a essência imutável, aquele que nunca nos abandona, que é a nossa essência mais profunda, que é o ser espiritual que cada um de nós tem. O Oxalá que habita em mim, saúda o Oxalá que habita em você. Axé, Saravá, Namastê, até a próxima oportunidade, meus irmãos.